E aí, meus bidos aracnídeos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para comemorar o Spider-Man Day, o dia do Homem-Aranha, que normalmente é comemorado no dia 1 de agosto, quando na verdade deveria ser comemorado no dia 10 de agosto, né? Mas enfim, eu decidi fazer este vídeo porque recentemente eu vi uma pergunta no Twitter que chamou muito a minha atenção, que era: qual foi a HQ do Homem-Aranha que marcou a sua vida? E é muito interessante, porque essa foi uma pergunta que mexeu muito comigo. Eu não sabia como responder ela, entendeu? Eu fiquei muito em dúvida, eu vi as pessoas respondendo ali certas HQs, e eu fui assim, concordando e fui vendo o ponto de vista de cada uma dessas pessoas, mas eu fiquei pensando, será que eu devo escolher essa, porque essa é tipo aquela mais impactante, ou eu devo escolher essa que mexeu muito com o meu coração? Então eu fiquei muito nessa dúvida, e eu decidi trazer esse vídeo, porque enquanto algumas histórias como A Morte de The Wolf ou A Última Caçada de Kraven vieram me impactar mais pra agora, tiveram essas minorias ao longo do percurso que foram mexendo comigo, que foram me marcando e marcando a minha memória, entendeu? Então eu decidi comentar sobre essas edições. Claramente em comemoração a este personagem que já está aí conosco há quase 70 anos. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Uma das primeiras mensais que eu comprei foi o prelúdio para a morte do Homem-Aranha, e isso vale ser destacado aqui porque foi realmente impactante. Começando a ler quadrinhos, estava começando e aí já tinha isso daqui, um prelúdio para a morte do meu personagem favorito, entende? E aí logo em seguida, vindo a morte do Homem-Aranha, gente, isso daqui é, sabe, antigo, raridade, e marcou muito a minha memória, exatamente pelo arco que ele traz, porque por mais que não faça parte de um universo regular do personagem, foi uma história muito bem feita, entendeu? O Homem-Aranha morre como um herói, ele tem uma morte trágica que poderia ter sido a morte definitiva do Peter Parker, e que foi bem feito, entendeu? Bem escrito pelo Brian Michael Bendis, e que sinceramente mexeu muito com a memória, principalmente porque eu lembro de estar lendo isso daqui na escola, dos alunos passando falando: nossa, o Homem-Aranha morreu. E eu tipo, mano, não tô acreditando, e eu lendo, e sabe, isso mexeu muito comigo. Uma outra história foi Ninguém Mais Morre, ou seria Homem-Aranha, a Morte e o Herói. Eu diria mais essa edição do que essa edição, mas por que eu estou com essa edição na mão? Porque nessa edição temos a morte da Marla Jameson, que seria a mulher do JJ Jameson, e basicamente o Peter sofre muito com isso, ele começa a ter, sabe, toda uma parada psicológica sobre o que ele sofreu, o que ele passou, as perdas que ele teve durante toda a sua vida, e no final da edição ele fala: a partir de agora, ninguém mais morre. Gente, isso marcou tanto a minha cabeça, de que ninguém mais morreria, de que agora o Peter Parker se tornaria o cara mais focão possível, entendeu? E aí foi quando veio essa edição, com essa capa, com outro uniforme, e eu pirei da cabeça, entendeu? Eu olhei pra isso e, pra vocês terem uma ideia, essa capa é uma das capas mais marcantes da minha memória em relação ao Homem-Aranha, porque isso foi algo que, sabe, me trouxe aquela sensação de que agora ninguém realmente morreu, o Homem-Aranha ia se tornar o espetacular Homem-Aranha, entendeu? Eu não tô falando que ele não é o espetacular Homem-Aranha, lógico que as pessoas vão morrer e isso acontece porque a vida de um herói não é perfeita, mas ainda assim me marcou muito ele se tornando esse herói, sabe, vingativo, assim, não totalmente vingativo, mas que na real ele basicamente fala que nem mesmo o próprio ladrão que matou, né, que causou a morte da Tia May, que vai causar outras mortes, vai morrer, porque ele tá aqui pra acabar com tudo isso, mesmo que às vezes ele já tenha cometido outros erros, entendeu? O final dessa edição mesmo é muito legal, porque acaba de uma maneira, tipo, pode ser que eu perca algumas coisas, pode ser que eu perca em relação, por exemplo, ao J. Jonah Jameson nunca confiar em mim, mas eu sempre vou estar aqui para lutar pelos oprimidos e para não deixar que ninguém morra, principalmente em homenagem a Gwen Stacy, ao Capitão Stacy, ao Tio Ben e por aí vai, e a Marla Jameson. Então, olha, isso daqui, gente, de verdade, eu tenho uma memória muito afetiva em relação a isso. E então chegou a Salvat trazendo os encadernados de super-heróis da Marvel, e o primeiro foi o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu não vou comentar muito sobre ele aqui, porque a importância dele é que ele foi o meu primeiro encadernado do Homem-Aranha, e o final dele, a história em si, eu não lembro, entendeu? Eu só lembro que no final a Tia May descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha, e cara, isso explodiu minha cabeça. Mas foi mais por isso. A edição do Homem-Aranha com a Salvat que veio realmente a impactar de alguma maneira foi a morte dos Stacy. A morte da Gwen Stacy, tem a morte do George Stacy aqui também. Mas eu quero destacar exatamente pela morte da Gwen Stacy porque foi uma morte que eu sempre tive interesse de ler. E que, cara, se eu não tivesse esse encadernado eu nunca teria lido até agora. Porque eu gosto de ler, né, na mão, não de ler pela internet. E acontece que nessa história, né, esse arco importante, cara, já tinha saído o filme do Espetacular Homem-Aranha 2.
E, cara, eu chorei tanto naquele filme, sabe? A Gwen Stacy morrendo, eu senti aquele peso, eu senti aquela morte. E então, quando eu li esse encadernado, ele mexeu comigo porque não só era uma história que eu sabia que era importante para o personagem, que era impactante para o Homem-Aranha, que estava aí em todas as listas como principalmente a melhor história do personagem, mas porque eu estava vendo aqui a morte de uma personagem que eu realmente tinha começado a gostar, principalmente por causa dos filmes, né? E, cara, quando eu li, eu lembro de estar na escola. Eu estava na escola lendo enquanto a professora dava aula, não estava prestando atenção na aula, mas eu sei que quando aconteceu a morte e o Peter sofreu pela personagem, foi um momento que eu acabei me emocionando junto. E isso foi muito inesperado. Essa edição é o que eu tenho da memória mais antiga, da primeira vez em que uma história em quadrinhos mexeu com o meu coração e me fez soltar lágrimas pelos olhos, entendeu? Foi neste número aqui. Porque acontece a morte, o Peter sofre sobre a Gwen e é tão bem feito, é tão arquitetado, sabe? Toda a parada. É realmente uma história muito única para o personagem. E eu nunca vou esquecer o momento que eu tive ali na aula, sabe? Na hora que eu vi a morte, começou a vir a lágrima, e eu olhando para as outras pessoas e elas não estavam prestando atenção em mim, né? E eu abaixando assim a cabeça e falando, caraca, mano, que história, entendeu? Então ela tem realmente uma das maiores importâncias significativas para mim. Uma outra edição foi a coleção do Homem-Aranha que a Salvat lançou, né? A coleção que nunca chegou ao seu fim, infelizmente, mas que, cara, a história Caído Entre os Mortos e Herói de Resistência, que é na verdade o parte 1, parte 2 aqui, sensacional. Isso daqui marcou a minha cabeça porque eu li isso daqui na cama aqui de casa, o Tico tava aqui, o meu cachorro deitado, e teve um momento que chegou os Vingadores, eu comecei a gritar, o Tico começou a uivar, entendeu? E foi uma história que marcou muito, que é uma história onde o Duende Verde, basicamente você não sabe quem, né? Mas tem algum vilão que sequestrou a Tia May. E o Peter começa uma caçada infernal pra descobrir quem foi, como aconteceu. Basicamente aparecem todos os vilões do Homem-Aranha. É uma história épica. No final, o Duende Verde pega a Mary Jane e decide que quer matar ela igual matou a Gwen Stacy, sabe? E aí o Peter pula, faz uma parada totalmente diferente. E onde é que tá a Tia May? Então foi uma história, assim, de ação, blockbuster, adrenalina, com tensão. Homem-Aranha lutando contra X-Men, Vingadores, Quarteto, porque ele não confia em ninguém. E por aí vai. E isso explodiu a minha cabeça. É até hoje uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha, exatamente pelo impacto que eu tive. E é aquela história que eu tenho vontade de reler a cada momento. Sempre que eu olho pra ela, é o tipo de filme que eu reveria bastante. Então, assim, nossa, foi realmente uma edição muito divertida, assim, para mim como espectador do Homem-Aranha, como fã do personagem. E então, veio essa edição aqui que, por fim, eu não poderia deixar de destacar, que foi escrita pelo Chip Zdarsky, e que no título do meu vídeo eu considerei ela mesmo, que era uma das melhores histórias do Homem-Aranha que eu já tinha lido, pelo menos um top 30 teria que ter essa história. Essa história marcou muito porque a gente acaba lendo muita mensal do personagem, do herói, algo assim, e começa a virar algo meio repetitivo, sabe? Fica algo normal, você tá lendo todas aquelas histórias, mas tá tudo mais do mesmo, por assim dizer. E aí, de vez em quando aparecem essas histórias, essas edições únicas, que você lê e fala, caraca, isso é diferente, isso é outra coisa, entendeu? Essa é uma história pra ser comentada por aí. E é a edição que tá aqui, nesse número, nesse volume aqui, Peter Parker Especial Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é o volume 2, né, tem o 1. E nesse, na edição Espetacular Spider-Man, Peter Parker Espetacular Spider-Man 310, temos uma história onde basicamente tem um jovem fazendo um documentário sobre o Homem-Aranha. E aí nessa história tem um garoto, onde ele meio que acabou indo pro mundo do crime, né? É uma criança, acabou indo pro mundo do crime por conta da vida, assim, a gente vê isso na vida real várias vezes. E o Homem-Aranha tenta ajudar essa criança, tenta levar ela pro caminho do bem. E a história vai se passando inteirinha, sabe? Meio como uma homenagem ao Homem-Aranha sobre o personagem, mostrando quem ele é, o que ele impacta para as pessoas que falam bem dele, as pessoas que falam mal dele. Você vai vendo vários, sabe, heróis, personagens conhecidos. E você tem a história com esse garoto que no final vai trazer ali algo trágico, pesado, duro e sentimental, sabe? O Chip Zdarsky, que eu já falei, ele manja do Homem-Aranha, ele entende a essência do personagem, e é isso que ele traz com maior força aqui. Não à toa, este quadrinho, o 310, ele foi indicado ao Eisner, que é basicamente o Oscar dos quadrinhos, né? De melhor edição única, e ainda ganhou o prêmio, entendeu? Então, pra vocês verem que eu não tô falando brincando, quando eu li essa edição, eu li no trem. E, cara, emocionou também, entendeu? Chegou a emoção assim, eu no trem ali, eu falando, cara, eu não quero chorar na merda do trem. Mas eu li a edição assim, acabou e eu fiquei pensando nela, sabe? O resto todo da viagem, assim, voltando de trem pra casa. Então, putz grila, que história. Se tem uma última edição marcante pra mim do Homem-Aranha que eu li recentemente, foi essa. Entretanto, até agora eu não comentei a edição que veio na minha mente quando eu li esta pergunta, o título deste vídeo. Porque eu
vi ela na minha mente e eu me indaguei, será? Será que é ela mesmo? Mas sim, era. É uma história de coração. É uma história que mexe com o nosso emocional, que é delicada. Muito mais sobre a vida, o que ela é e o que poderia ser do que apenas derrotar um vilão. É sobre um jovem que nunca vai superar a morte do seu primeiro amor. Esta HQ está no meu top 2 de melhores histórias do Homem-Aranha e ela se chama Spider-Man Blue, Homem-Aranha Azul. É uma edição muito marcante para mim. Eu acredito que seja realmente a edição mais marcante, pensando muito bem, porque eu li ela mexeu comigo, ela fala sobre emoção. Eu sou um cara muito emocional, romântico, então você vê aqui um Peter Parker que está relembrando o passado com o seu primeiro amor. E o final dessa história é tão destrutivo, porque o Peter já tá com a Mary Jane, e aí você tem uma sacada ali dele estar fazendo uma gravação pra Gwen, e todo o lance de que ele visita a Gwen, ele visita ali a ponte onde ela morreu, todo ano no Dia dos Namorados. É um arco tão pesado e que mexe comigo só de pensar nele, entendeu? Teve um baita dia que eu tava conversando com a minha irmã sobre essa história, eu tava comentando sobre ela mesmo, o que acontece nela, como é que ela funciona, e tava comentando no final. Gente, eu juro que quando eu tava comentando sobre o final, teve uma hora que eu tive que dar uma pausa, porque eu sabia que se eu continuasse falando, eu ia chorar na frente da minha irmã. Eu tive que parar assim, estabilizar, sabe? Reerguer assim. E aí eu voltei a falar da história pra minha irmã, e aí naquele momento eu percebi o quanto essa história tinha um impacto tão forte no meu coração, porque eu senti ela e eu sinto até hoje o impacto dela. Quando eu reli ela uns anos atrás aí, por conta do vídeo dos Dias dos Namorados, eu percebi o quão maravilhosa ela sempre foi, o quão atemporal ela é também como história do Homem-Aranha, e eu acho que ela sempre vai funcionar por isso. E tem isso, eu li essa história antes de ler A Morte da Gwen Stacy, então o louco dessa história é isso, ela funciona, você tendo conhecido a Gwen Stacy como personagem ou não tendo conhecido. Lógico que você conhecendo, tendo lido histórias com ela, vai, sabe, funcionar muito mais, vai mexer muito mais com você. Mas se você não leu, ela não deixa de ter um impacto. Principalmente se você tem alguma memória afetiva também com os filmes do Espetacular Homem-Aranha, né? Então, foi uma história que marcou a minha vida. Assim como eu diria que as outras também marcaram de algum certo aspecto, entendeu? Em algum momento elas marcaram também, tiveram seus momentos, e eu acredito que vão ter outras histórias do Homem-Aranha que vão me marcar de alguma outra maneira num futuro por aí, seja histórias que eu ainda preciso ler do passado ou histórias que vão vir aí no futuro, né? Então, eu adorei fazer esse vídeo com vocês, foi um negócio emocional assim com o personagem do Homem-Aranha, e eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários qual foi a HQ do Homem-Aranha que marcou a sua vida, marcou de alguma maneira, teve algum impacto emocional ou forte, ou de, sabe, de ficar feliz, arrepiado assim. Eu gostaria muito de ler os comentários de vocês sobre uma história, seja o Homem-Aranha Azul, seja uma outra história, e que vocês deixem nos comentários se vocês quiserem também outras edições, não precisa falar só de uma, pode falar aí umas 5, pode fazer um top 10 se você quiser. Eu ainda tô planejando um vídeo de top 10 do Homem-Aranha, mas é porque eu realmente quero ler um monte, uma cacetada pra poder fazer algo definitivo, da minha opinião. Então, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e feliz dia do Homem-Aranha, não é mesmo? Valeu, falou!